a antena está ligada. Tem algo na tua casa, parado na estante, parece inocente, mas é vigilante. Uma antena de morte, captando o sinal, trazendo a impureza, o sopro do mal. Bloqueia a vida, apaga a luz, o ídolo é frio, a alma reduz. Não é só madeira, não é só metal, é a porta aberta para o caos total. Devarim avisou, o corpo padece, a mente confusa, a alma adoece. Tira o Egito de dentro do lar, ou a praga antiga vai te alcançar. A parede manchada, o mofo no canto, a desarata avisa, acabou o encanto. O que está escondido tem que quebrar, arranca o ídolo pra vida voltar. Se adoras a pedra serás, frio e sem vida tu ficarás. Me dá Keneged, me dá meda por medida. Se a proteção é morta, a Shekinah se retira. Não confie no barro, não confie na mentira. Não é só madeira, não é só metal, é a porta aberta para o caos total. Devarim avisou, o corpo padece, a mente confusa, a alma adoece. Tira o Egito de dentro do lar, ou a praga antiga vai te alcançar. Biura Vodazara, limpa tua casa, deixa a luz entrar. Ora Chaim, Shalom. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material que, eu confesso, me deixou bem intrigado. É o roteiro de um podcast que faz uma conexão antiga e, vamos combinar, bastante provocadora entre idolatria e doença. Tudo pela ótica da Torá e de alguns textos místicos judaicos. A ideia central é ousada. E se certas doenças, sabe, ou até problemas que aparecem na nossa casa, não fossem só azar ou acaso, mas um sinal de algo espiritual acontecendo? Nossa missão hoje é desvendar essa lógica, entender como objetos que a gente tem em casa poderiam, nessa visão, mexer com o nosso bem-estar. Olha, antes de mais nada, a gente precisa colocar as coisas no lugar certo. É muito importante entender que essa análise não tem nada a ver com medicina convencional. De jeito nenhum. O que o material que a gente recebeu faz é tratar a doença como um sinal. Pensa num painel de carro acendendo uma luz. A luz não é o problema, né? É o aviso de que tem algo errado no motor. Aqui, a doença seria esse aviso, um sintoma de um desequilíbrio que, na origem, não é físico. E a peça-chave dessa engrenagem toda é a presença de ídolos, que os textos chamam de terafim, dentro de casa. Ok, vamos começar por aí então, porque essa é a base de tudo. Como assim um objeto, sei lá, uma estátua que alguém comprou numa viagem, pode ter tanto poder? A fonte que a gente tem aqui usa uma metáfora bem forte. Diz que o objeto funciona como uma antena. Como isso funciona na prática? A dinâmica que o texto descreve é bem específica. Esses terafim, que podem ser imagens, amuletos, símbolos de outras crenças, eles não são vistos como pedaços de gesso ou madeira neutro, sabe? Eles funcionariam literalmente como uma antena, sintonizada numa frequência específica. E a frequência que eles captam é a de Tumá,
Essa palavra é forte, porque não significa só sujeira. A tradução mais próxima seria impureza espiritual, uma energia ligada à ausência de vida, à morte. Nossa, então não é só uma energia ruim ou negativa num sentido genérico. É algo conscientemente ligado à ausência de vida? Isso é bem pesado. E qual a consequência de sintonizar essa rádio? Se essa antena de Tumá está ligada dentro de casa, o que acontece? A consequência direta é o bloqueio do que os textos chamam de Or HaShaim, que se traduz como a luz da vida. E a fonte deixa claro que isso não é só uma poesia, não. É um bloqueio espiritual real com efeitos práticos. O que é fascinante nessa visão é a personificação desses objetos. Eles não são só enfeites, são tratados como espiritualmente ativos. Eles não apenas representam algo, eles fazem algo, alteram ativamente a atmosfera espiritual da casa. É como se abrissem uma porta para certas influências e, ao mesmo tempo, fechassem a janela para outras. Entendi. Não é sobre o objeto ser bonito ou feio. É sobre a frequência que ele atrai. Você falou em efeitos práticos. É aí que a coisa fica mais concreta, né? O material não fica só na teoria. O que a fonte diz sobre esses efeitos? Estamos falando de coisas abstratas como azar, ou o texto aponta para algo mais específico? Muito mais específico. A fonte vai direto no livro de Deuteronômio, Devarim 28, e pega uma lista de doenças que, segundo essa interpretação, estariam diretamente ligadas a essa prática. E a lista é bem explícita. Caramba, e que lista? Eu tô vendo aqui. Pestilência, tuberculose, febre, inflamação, nossa, tumores, hemorroidas, sarna incurável, eles não medem as palavras. É uma conexão muito direta entre ter um objeto em casa e desenvolver uma condição física grave. Exatamente. Mas talvez o ponto que mais converse com a nossa realidade hoje seja a parte das aflições mentais. O mesmo trecho da Torá fala em loucura, cegueira e confusão de coração. A fonte que estamos analisando pega esses termos e os associa diretamente ao que hoje a gente chamaria de perturbações mentais, síndrome do pânico, depressão profunda. Isso é impressionante, porque a fonte está traçando uma linha reta de uma estatueta na estante para um quadro de pânico ou depressão. Como ela justifica essa conexão tão forte? Qual é o mecanismo? A conexão é feita através de um conceito-chave: as doenças do Egito. E aqui o simbolismo é tudo. Na tradição judaica, Egito, em hebraico Mitzraim, tem um significado que vai muito além do país. A raiz da palavra remete a Metzar, que significa lugar estreito. Então, o Egito não é só um local geográfico, é um estado de espírito, um lugar de limitação, de aprisionamento, onde o ego reina. E o ápice do espírito do Egito é a idolatria. Ah, agora a peça se encaixa. A ficha caiu. Então a lógica seria, se uma pessoa traz um ídolo, um pedaço do espírito do Egito para dentro de casa, ela está metaforicamente importando as doenças do Egito para a própria vida, recriando aquele lugar estreito dentro do lar, o que leva ao tal bloqueio total da luz. Exatamente essa a implicação. A doença, nesse contexto, seria a manifestação física de um estado espiritual de exílio. Um aprisionamento autoimposto que começa com a decisão de colocar aquele objeto dentro de casa. O que me chama a atenção é que essa lógica não para no corpo da pessoa. Eu li aqui na fonte algo que me deixou bem intrigado. A ideia de que a própria casa pode adoecer primeiro. O texto fala da lepra bíblica, a tsarat. Como isso funciona? Essa é uma das viradas mais interessantes da análise, sim. A maioria das pessoas, mesmo dentro da tradição, associa a tsarat à fofoca, ao lashon hará. Mas a fonte resgata um trecho do Talmud, do Tratado Arashim, que lista 7 causas para essa aflição. E uma delas, que muitas vezes passa batido, é a idolatria, Avodah Zarah. Certo, mas como isso se manifesta na casa? A fonte aprofunda isso com um comentário de Rashi, um dos maiores sábios medievais, sobre as manchas de lepra que apareciam nas paredes das casas lá no livro de Levítico. A pergunta que intrigava os sábios era: por quê?
Por que a casa, uma estrutura inanimada, ficaria doente antes das pessoas? Espera um pouco. A fonte está mesmo dizendo que uma mancha de mofo na parede era, na verdade, um sinal de Deus para encontrar um tesouro escondido? Isso soa quase como um conto de fadas. Qual é a lógica por trás disso, segundo o texto? É uma interpretação surpreendente, sem dúvida. Mas a lógica não é tanto sobre o tesouro em si, e sim sobre o que vinha com o tesouro. Segundo a tradição que Rashi resgata, os amorreus, os povos que viviam naquela terra antes, tinham o costume de esconder seus ídolos de ouro e prata dentro de buracos nas paredes, e depois rebocavam por cima para que ninguém os encontrasse. Ah, entendi. O tesouro era, na verdade, o problema. O morador, ao ver aquela mancha, a quebrar aquele pedaço da parede para curar a casa. Ao fazer isso, pronto, o esconderijo era revelado, o ouro e, mais importante, os ídolos que estavam com ele eram expostos. Só então a raiz espiritual do problema podia ser removida e destruída. A doença da casa forçava a revelação e a remoção da idolatria escondida. Que história incrível! E a fonte conecta isso com os dias de hoje. A sugestão é que aqueles problemas crônicos e inexplicáveis numa casa, um mofo que volta sempre no mesmo lugar, canos que estouram sem explicação, rachaduras estranhas, poderiam ser um eco moderno desse conceito. A ideia de que a impureza se manifesta primeiro na estrutura, como um aviso antes de chegar nos moradores. É a ideia de que o ambiente reage primeiro, como um sistema de alerta precoce. A casa, sendo uma estrutura mais passiva, vamos dizer assim, seria mais suscetível a essas influências. Ela adoece para que os habitantes tenham a chance de perceber o problema e agir antes que a questão se torne pessoal, física ou mental. Ok, entendi a manifestação na casa e no corpo. Mas por que isso aconteceria? Qual é a mecânica espiritual por trás dessa cadeia de eventos, segundo a fonte? Parece quase uma punição. É uma relação de causa e efeito tão direta. A análise responde a isso recorrendo ao Zohar, a obra central da Cabala, com um princípio fundamental chamado medida por medida, midá keneged midá. Não é tanto sobre punição, mas sobre correspondência. A lógica é quase poética, de uma forma um pouco sombria. Se uma pessoa escolhe depositar sua confiança, sua fé, sua esperança em algo morto, inerte, frio, uma estátua de pedra, uma imagem de madeira. O divino, segundo essa visão, responde na mesma moeda. Exato. A fonte descreve isso como se o universo dissesse: "Ah, é nisso que você confia? Nesse objeto sem vida? Ok, então para te dar espaço, eu vou retirar a minha proteção viva." A presença divina, a Shekinah, que é descrita como uma fonte de vitalidade e proteção, se retira, para dar lugar àquilo que a pessoa escolheu como substituto. É uma troca direta. E essa troca tem consequências energéticas E físicas. O material descreve que o corpo da pessoa começa a espelhar o objeto que ela adora. Perde a shayut, uma palavra que significa vitalidade, força vital. A pessoa se torna, metaforicamente, fria e rígida como a pedra. É isso. É exatamente isso. O corpo perde o calor da vida. E o efeito no lar é igualmente devastador. A idolatria, segundo a Cabala, não é um vácuo. Quando a presença positiva se retira, algo ocupa o lugar. E o que ocupa são as klipotes. Klipot, o que é isso? A tradução literal é cascas. São descritas como forças espirituais negativas, mas a melhor analogia que a fonte usa é a de parasitas. Elas são cascas vazias de santidade que precisam se alimentar de uma fonte externa para existir. Então não é só um bloqueio passivo da luz da vida. A fonte descreve uma invasão ativa, quase como uma infestação espiritual que drena os recursos da família. Isso muda completamente a perspectiva. Muda tudo. Porque, segundo essa visão, essas clipôs se aninham no ambiente onde a idolatria está presente e literalmente começam a sugar a energia da família, do lugar, das finanças, da saúde. A casa deixa de ser um santuário que nutre e se torna um lugar que drena. A fonte descreve isso como a causa daquele esgotamento inexplicável, daquela sensação de que não importa o quanto se durma, a pessoa nunca descansa de verdade quando está em casa. Certo, o cenário que a fonte pinta é bem sombrio.
Uma casa doente, antenas captando uma energia de morte, parasitas espirituais. Existe uma saída. Qual é o caminho da cura a refuá, segundo essa perspectiva? Se o problema é a presença desses objetos antena, a cura começa com uma ação muito prática, quase uma faxina. O termo técnico que a fonte apresenta é Biur Avoda Hazará, que significa a eliminação radical e completa da idolatria. A orientação é direta, sem rodeios. Limpe sua casa, quebre as antenas da morte. Ou seja, a solução não é um ritual místico complicado, nem um mantra. É uma ação física, é pegar o objeto e se livrar dele. É uma ação física com uma intenção espiritual. A promessa contida nessa perspectiva é que, ao remover fisicamente esses condutores, ao cortar essa conexão, o vácuo é preenchido novamente pela santidade. A luz da vida volta a fluir para dentro do lar e para a vida dos moradores, porque não há mais nada bloqueando. A cura, nesse paradigma, não é passiva. Ela exige uma atitude consciente de identificar a raiz do problema e removê-la. Faz sentido. A fonte termina com uma frase de impacto que resume tudo isso. Tirem o Egito de dentro de casa. Ou seja, removam esse lugar estreito, essa fonte de bloqueio do seu ambiente mais íntimo. É um chamado à ação bem concreto. Exatamente. A remoção física é o primeiro e mais crucial passo para a restauração espiritual e, consequentemente, física e mental dentro dessa lógica. Ok, então, resumindo essa nossa conversa, a gente partiu de uma fonte que propõe uma visão espiritual bem radical. Objetos comuns em casa, como imagens e amuletos, podem funcionar como antenas para uma energia de impureza. E essa sintonia, segundo o texto, não é inofensiva. Ela poderia se manifestar de formas bem concretas. Desde uma lista de doenças físicas e mentais, descritas em textos milenares, até problemas estruturais na própria casa, como se o ambiente adoecesse primeiro. E a solução apresentada não é rezar, mas agir. Uma eliminação consciente e física desses itens para, segundo a fonte, permitir que a luz da vida volte a entrar. Perfeito. E essa análise toda, mesmo para quem não compartilha dessa crença específica, nos deixa com uma questão mais ampla para ponderar, não acha? Para além da teologia, a provocação é sobre como os objetos com os quais escolhemos nos cercar impactam nossa energia, nosso estado mental. O que, no nosso ambiente pessoal, serve para sugar a vitalidade, como diz a fonte, nos deixando mais pesados ou ansiosos, e o que, por outro lado, ajuda a tal luz da vida a entrar, nos trazendo paz, criatividade, bem-estar. Talvez a grande lição aqui seja olhar para o nosso próprio lar não apenas como um espaço físico, mas como um ecossistema energético que nós mesmos estamos constantemente curando e cultivando, objeto por objeto. Terá fim, Tumá, a antena está ligada. Mas é vigilante, uma antena de morte, captando o sinal, trazendo a impureza, o sopro do mal. Bloqueia a vida, apaga a luz, o ídolo é frio, a alma reduz. Não é só madeira, não é só metal, é a porta aberta para o caos total. Devarim avisou, o corpo padece, a mente confusa, a alma adoece. Tira o Egito de dentro do lar, ou a praga antiga vai te alcançar.
tua Zara t'avisa, acabou o encanto. O que está escondido tem que quebrar. Arranca o ídolo pra vida voltar. Se adoras a pedra serás. Frio e sem vida tu ficarás. Me dá Keneged, me dá meda por medida. Se a proteção é morta, Shekinah se retira. Não confie no barro, não confie na mentira. Não é só madeira, não é só metal. É a porta aberta para o caos total. Devarim avisou, o corpo padece, a mente confusa, a alma adoece. Tira o Egito de dentro do lar, ou a praga antiga vai te alcançar. Biura Voda Zara, limpa tua casa, deixa a luz entrar. Ora Chaim, Shalom.